Então, muito bom dia a todos. A paz do Senhor àqueles que aqui estão presentes e àqueles que nos escutam também através deste vídeo. Grato por esta oportunidade de podermos estar uma vez mais na casa do Senhor e gratos pela vida de cada um que aqui está presente, assim como daqueles que irão assistir oportunamente também a gravação. Por ausência do nosso irmão Zé Carlos, é-nos dada a oportunidade de podermos estar aqui e eu particularmente poder partilhar convosco algo que estava no meu coração também, e já estava aqui a avisar os irmãos, entretanto, antes de começarmos esta gravação, de que é a minha pretensão lançar um desafio aos jovens, aos adolescentes que hoje aqui nos acompanham também nesta escola dominical e aos irmãos adultos, o desafio de, no nosso período de férias, nem que seja só de meia dúzia de dias, não é? Podermos e poderem fazer a leitura com calma e tentar ganhar entendimento sobre a leitura do Sermão do Monte nas nossas férias. Para além de ser um sermão emblemático, né, passados cerca de 2000 anos, ainda é um sermão extraordinário de todos os aspectos, quer da parte da escrita, quer da parte interpretativa e do seu conteúdo. É um sermão extraordinário, passado 2000 anos, e ainda hoje continuarmos a poder lê-lo e tanta gente poder estudá-lo. Muito bem, para isso eu trazia-vos o desafio de como é que nos devemos aproximar para fazer esse estudo. E eu até diria mais, aproveitando que temos aqui o pessoal um pouco mais novo, até para a faculdade, até para o secundário, cada vez que vocês precisam fazer um trabalho, analisar um texto, analisar uma matéria, de uma forma geral, existe uma forma que é transversal e que nós podemos aplicar no nosso dia-a-dia, não só na questão espiritual, até inclusive num trabalho de faculdade, se assim for. Quando nós examinamos um ensinamento, ou um trabalho, ou uma matéria, para nos debruçarmos sobre isso, é uma regra sábia, nós podemos partir daquilo que se chama do geral para o particular. Isto é uma maneira de não deixarmos de ver o bosque todo por causa de uma árvore. O que é que eu quero dizer com isto? Os irmãos imaginem o seguinte, por exemplo, quem pinta um quadro, para aqueles que têm experiência de pintar qualquer coisa, entende claramente que a primeira coisa que se deve começar a pintar é as bases do quadro. Depois vamos começando a aplicar os pormenores. E só no fim é que chegamos aos retoques finais. Se eu começar a pintar os retoques finais, no dia em que eu quiser pintar o pano de fundo, vou borrar o quadro todo. Por exemplo, para as irmãs mais adultas que fazem, por exemplo, um bolo. O bolo acaba de sair do forno. Os irmãos vão fazer um bolo de chantilly com morangos. Os irmãos não começam por pôr os morangos e depois deitam o chantilly por cima. Primeiro cobre-se com o chantilly a base, no geral, e depois é que se começa a decorar a seguir, não é? A pôr a decoração. Portanto, do geral para o particular. O que é que eu quero dizer perdermos a vista do bosque por causa de uma árvore, quando a gente se aproxima de matemática para estudar? Por exemplo, o irmão João Bandeira está atrás dali do poste. Por causa daquele poste, o irmão João Bandeira já não me vê a mim, já não vê aqui esta área toda. Porque o poste está tão próximo dele, ele está tão focado no poste que perde o geral. Eu chamava o Pedro e o Ruben para aqueles que estão lá em casa poderem também ter uma noção do que é que eu estou a dizer. Porque isto é muito importante, quando a gente faz uma aproximação às escrituras e às leituras. Por exemplo, Ruben, vira-te para cá. Vira-te para cá, assim, desculpa lá. E Pedro, com a devida distância, põe-te aí atrás. Senta-te lá aí, Ruben. Foca-te lá aqui no Ruben. Tu dificilmente vais conseguir ver o piano todo. É isto que se chama perdermos a vista do bosque por causa de uma árvore. Obrigadinho. Era só para termos esta noção. Se vocês aí em casa, e Odina, se aproximares muito aqui nesta câmara a imagem sobre a minha cara, aquilo que os irmãos nos escutam aí em casa é que vão perder também a vista do piano. Portanto, há necessidade, quando fazemos uma busca nas Escrituras, porque é daquilo que estamos a tratar hoje,
é a questão espiritual. Se nós nos focarmos, podem descer, obrigado. Se nós nos focarmos num versículo só, ou numa parte, numa porção mais pequena da Escritura, corremos o risco de não percebermos o contexto daquilo que estamos a ler e o que é que o Senhor, na verdade, nos quer dizer com aquela porção pequena. E isto mesmo lá para casa, para quando estamos a fazer os trabalhos da escola e os trabalhos da faculdade, muitas das vezes nós temos que ver o contexto para conseguirmos exprimir e saber escrever aquilo que queremos passar nas nossas ideias. Porque aquilo que está na tua cabeça só está na tua cabeça, não está na cabeça de quem lê. Então, muitas vezes, nós somos forçados a contextualizar um bocadinho melhor para aquele que vai ler perceber porque é que tu estás a dizer isso, para quem é que estás a dizer isso e para que é que serve isso que estás a escrever. O estímulo que eu vos queria dar era podermos estudar o Sermão do Monte no decorrer das nossas férias, cada um lá em casa, mas não podemos estudar o Sermão do Monte a ler meia dúzia de versículos. Nós vamos ter que estudar o Sermão do Monte, irmãos, os 3 capítulos inteiros. E não é só ler, é estudá-lo. E é isso que a gente vai agora conversar. Como é que nós vamos poder fazer um estudo? Como é que vocês, em casa, no vosso dia-a-dia, podem planear um estudo? É verdade que existem milhentas formas de poder fazer estudos. Mas há uma base que ela tem que ser, eu diria, transversal. Cada vez que queremos estudar e meditar sobre algo. Ok? Outra questão que é muito importante é que qualquer indivíduo, qualquer pregador, qualquer professor de escola dominical que queira estudar para pregar as Escrituras, ensinar as Escrituras, ou até explicar as Escrituras a alguém que nos esteja à nossa volta, é fundamental a presença do Espírito Santo de Deus. Porquê? Porque estamos a falar de coisas espirituais e estamos a falar de coisas de Deus. E nós sabemos que falar coisas de Deus sem a presença do Espírito Santo é difícil podermos entender, quanto mais saber explicar. Uma das características mais óbvias das igrejas modernas, e com isto eu não estou a dizer que é uma característica aqui da nossa congregação, graças a Deus, mas cada vez mais se vai verificando um acentuar desta característica das igrejas mais modernas, tem a ver com a superficialidade das coisas. A maneira como as coisas são vistas, a maneira como as coisas são abordadas e a maneira como as coisas são entendidas, as coisas de Deus. Quanto a este particular, eu penso que a maioria de vós irão concordar que, efetivamente, aquilo que nós vamos assistindo, na sua maioria das igrejas que vão surgindo nesta nova modernidade, a superficialidade é uma coisa que se constata. É com muito orgulho e com muita gratidão que vamos assistindo que nós aqui ainda nos vamos esforçando para entendermos as coisas do Senhor. E a prova disso é exatamente isto que estamos a fazer aqui hoje, que é estimulando-nos uns aos outros a fazermos melhor e bem a cada dia. Ok? No que diz respeito à superficialidade, eu gostava de vos deixar aqui o seguinte. Existem causas que nos faz ter essa superficialidade. E eu iria aqui nomear somente 3. Uma, muitas vezes, é de não levarmos as Escrituras, irmãos, a sério. Quando nós fazemos uma abordagem às Escrituras e não a levamos-la devidamente a sério, corremos o risco de estarmos a fazer de forma superficial. Ok? A outra é não aceitarmos as coisas todas que lá estão escritas tal como elas estão escritas e tal como é. E o facto de não permitirmos, muitas vezes, que aquilo que nós lemos e que até nem nos calha muito bem ou nem é muito do nosso agrado, possa falar connosco. E isso, muitas das vezes, nos torna a nós, crentes, superficiais. Porque ficamos só pela copa da árvore, só pela rama.
como não queremos a árvore toda, acabamos de ficar só a colher a rama. Mas tudo o que está, tudo, de capa a capa, na palavra do Senhor, tudo é para nosso bem, tudo é para nosso ensinamento e tudo é para o nosso crescimento espiritual. Ok? Então, temos que ter isto em mente também. Quando nós nos aproximarmos das Escrituras para fazer a nossa leitura diária, seja ela muito grande ou mais curta, o nosso estudo ou a nossa meditação, o que quer que nós venhamos a ler na Escritura, deverá ser pelo poder do Espírito Santo de Deus. Daí ser muito importante podermos orar ao Senhor, inclusive antes de começarmos a meditar na própria palavra, e acreditar em tudo o que estamos a ler e levar a sério tudo aquilo que lá está escrito. E permitir que depois tudo isso, que o Senhor possa falar através da sua palavra conosco. E só assim é que nós teremos revelação daquilo que aqui está escrito. Ok? Na vida cristã, irmãos, nada mais é importante do que a maneira como nós nos aproximamos desta palavra. Não é a velocidade com que nós nos dirigimos para a Bíblia, é a nossa forma de irmos buscar à Bíblia aquilo que precisamos todos os dias, ok? Mais do que isso, a maneira como nós lemos a Bíblia, ok? Este é o nosso único manual de instruções, irmãos. É o nosso único manual de instruções que nos poderá dar a ideia exata daquilo que é a verdade. Eu recordo aquilo que o irmão Orlando nos ensinou e abordou ainda há relativamente pouco tempo atrás. A palavra do Senhor é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é Filho de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Então estuda o Sermão do Monte. É a palavra de Jesus. Ela é a verdade para mim, ela é a verdade para ti. A única verdade. É o livro de instruções sobre todos os livros. Quem é que aqui tem uma pequena biblioteca em casa? Mais que não seja uma estante com 2 ou 3 livros. Todos têm. Vocês que estão, por exemplo, na faculdade também têm os vossos manuais. Estudem mais ou estudem menos, alguma coisa vocês vão ter que estudar. Se vocês quiserem ser formados em alguma coisa, vocês vão ter que fazer exames. Para fazer exames vão ter que estudar as matérias. E na palavra do Senhor, meus amigos, para sermos formados como cristãos, nós vamos ter que ler o manual. E também temos exame todos os dias. E nós devemos crescer na fé. E nós devemos crescer em ensinamento. E nós devemos ter mais revelação de Deus. E isto é muito importante. E agora que vocês vão entrar num período de férias, era muito importante vocês poderem dedicar o vosso tempo de 1 mês ou 2 de férias, para aqueles que têm, a 3 capítulos da Bíblia. E este era o meu grande desafio para vocês. Está bem? 3 capítulos da Bíblia. Muito bem. Vocês reparem, por exemplo, no seguinte. Se não fosse a Bíblia, nós estávamos literalmente perdidos. Porque uma vez que não conhecemos a verdade, estaríamos absolutamente perdidos. Perdidos. Nós até poderíamos fazer algumas deduções, assim como fazem aqueles que ainda não conhecem, por exemplo, o Senhor. Ou através da natureza, ou através de outras coisas mais, ou às vezes, infelizmente, até através de algumas coisas místicas, eles chegam à conclusão que existe algo maior. Não sabem explicar o quê. Eles até chegam à conclusão que existe uma força que também não conseguem explicar o quê. Outros dão nomes a essa força, a esse algo maior. Mas sabem uma coisa? Eles não conhecem a verdade. Então, se não fosse a Bíblia na nossa vida, no nosso dia, meus queridos, nós não conhecíamos a verdade. Então é
fundamental podermos estudar e meditarmos sobre a verdade que nos guia. A única verdade. Irmãos, eles não conseguem explicar o que sentem. E eles não conseguem explicar essa força, esse algo que eles sabem que existe, mas não sabem o que é. Para eles é-lhes desconhecido. A nós é-nos dado a conhecer. Então nós devemos buscar todos os dias. Amém? No que respeita à sabedoria e ao entendimento espiritual, jamais devemos depender de experiências subjetivas, baseadas em emoções e intuições, que é aquilo que acontece a todo aquele que não conhece a palavra do Senhor. Chegam a conclusões baseado em emoções, sentimentos e intuições. Se nós não estudarmos as expressões da Bíblia, os textos, a palavra do Senhor, tu julgas-te crente, mas não conheces a verdade. Então aquilo que tu intuis e deduzes por ti não é a verdade. Corres o risco de passar a vida toda numa igreja e não conheceres Deus. Então é tão importante fazermos a meditação e a análise das Escrituras. Sim. A malta já está quase a dormir. Não? Não, eles dizem que não. Está bem. Muito bem. Então, é necessário que começamos a concordar com o seguinte. A mera leitura diária, só porque tenho que ler, e porque tenho que ler, eu vou passar os olhos sobre a palavra, isso só não chega. E não traz resultado. Isso só não chega e não traz resultado. Nós temos necessidade de meditar e estudar aquilo que lemos. Pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a razão pela qual eu penso que precisamos de agir com muita cautela perante toda esta espécie de mecanismos que às vezes também se arranjam para promover uma leitura diária, uma porção diária de cada um. É recomendável que possamos ler a Bíblia todos os dias, nós sabemos disso. Mas este exercício de ler as Bíblias todos os dias, se for mecanizado, pode não trazer proveito rigorosamente nenhum. E eu gostava de vos dizer isso. Eu gostava de deixar claro que não tenho rigorosamente nada contra os mecanismos que existem, daquelas pequenas porções diárias para podermos ler. Ok? Tenho nada contra isso. Muito pelo contrário. É algo que nos estimula a podê-lo fazer. Mas chegar a algures, rasgar um papelinho, onde tem um só versículo isolado, leio enquanto bebo a caneca de leite para ir para o trabalho e não penso sobre o assunto e não conheço o contexto em que aquilo está a ser dito, aquilo pode não trazer resultado espiritual nenhum ao meu dia e à minha vida. Porque leio à pressa e descontextualizado. Os irmãos entendem? E um crente tem que conhecer e ter a revelação de Deus na sua vida. Não é decorar só versículos. A nossa abordagem à Bíblia, irmãos, é uma atividade que se reveste de vital importância. Ok? E a Bíblia ensina-nos isto. Vamos lá à palavra do Senhor. 2 de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 16, a palavra do Senhor tem lá algo muito importante, sobre isto que estamos a falar. Eu vou-vos ler numa tradução que chama-se Nova Versão Internacional, que é um pouco diferente desta que eu tenho aqui também na mão, que é aquela que vocês habitualmente mais leem. E diz assim: difíceis de entender as coisas aos quais os ignorantes e instáveis deturpam para a própria destruição deles. O que é que isto quer dizer? As coisas do Senhor é difícil de entender. É difícil de entender porquê? Primeiro porque são coisas espirituais e nós, se não formos guiados pelo Espírito Santo de Deus,
A única coisa que os nossos olhos vai fazer é uma passagem sobre as palavras e as letras e nós vamos chegar ao final do versículo e não percebemos o que é que lemos. Lemos, mas não entendemos. É por isso é que se costuma dizer que a quem é recém-convertido, as coisas têm que ser dadas numa porção diferente de aqueles que já são maduros na fé. É por isso é que a palavra de Deus diz que é loucura as coisas de Deus àqueles que não conhecem o Senhor. Porque uma coisa é ler uma coisa da terra, outra coisa é ler uma coisa do céu. E é preciso os olhos espirituais e a fé para termos revelação e entendimento. E 2 Pedro diz isto mesmo. Então, quando nós lemos diariamente porções muito pequeninas da palavra, ou porque o telemóvel apita e tem o versículo do dia, ou não tenho nada contra isso, mas lermos só isso, descontextualizados, a correr, enquanto bebemos uma caneca de leite ou vamos apanhar um comboio e passamos o dia a dia a fazer leituras para dizer que temos a nossa leitura diária em dia, mas desta forma pode não trazer proveito rigorosamente nenhum. Ok? O que Pedro quis dizer, acima de tudo, é que quem lê assim, mesmo não tendo intenção de deturpar a própria palavra de Deus, que é a verdade, e que nós reconhecemos que aquilo que está escrito é o certo, ela própria nos diz, cuidado, porque há coisas difíceis de entender, e uma vez lidas com essa velocidade toda, sai deturpado aquilo que vocês entendem para a vossa própria condenação. Porquê que é para a vossa própria condenação? Porque deixam de conhecer a verdade, ficamos com a nossa ideia sobre o assunto corrido, e isso não é aquilo que o Senhor quer para nós. O Senhor quer nos revelar a verdade, não a nossa ideia entendida, mas aquilo que Ele quer que nós saibamos com aquilo que Ele deixou escrito. São coisas diferentes. Então é preciso ter muito cuidado quando fazemos esta aproximação às Escrituras. Ok? Facilmente podemos ler, por exemplo, as epístolas ou as cartas sem termos crescido em entendimento nenhum, irmãos. Fruto muitas vezes daquilo que se faz na agricultura. Nós vamos enxertando a palavra do Senhor e quando começamos a enxertar, por exemplo, um limoeiro com laranjas, aquilo vai dar fruto na mesma. Mas deixou de ser limões. Já vai dar outra coisa qualquer. E a palavra do Senhor não pode ser enxertada. Faço-me entender? Quando eu começo a pôr na palavra do Senhor as minhas ideias, as minhas emoções, os meus palpites, eu estou a enxertar a palavra do Senhor. Quando eu começo a enxertar a palavra do Senhor, aquilo vai produzir outra coisa que não a verdade. Que não a verdade. Ok? Isto é algo que a gente não pode jamais esquecer. Está bem? A gente jamais vai poder esquecer isto. Temos de ter cuidado quando vamos começar a estudar a palavra do Senhor. Se é só ler por ler, a gente vai estar a ler por ler. Não vai trazer efeito nenhum. Se a gente verdadeiramente quer estudar a palavra do Senhor, nós temos que perceber que não depende de nós, depende do poder do Espírito Santo. É a primeira coisa que devemos buscar. Segundo, começarmos com tempo, a dar tempo para que a palavra, essa sim, se revele a nós naquilo que o Senhor verdadeiramente quer que nós conheçamos. Está bem? Eu, por exemplo, posso estar sentado todos os dias com a Bíblia no colo e posso ler as palavras avançando de capítulo em capítulo e posso estar a tirar conclusões totalmente distorcidas daquilo que estou a ler. E não tenho dúvida que a causa mais comum para a nossa tendência com esta relativa frequência de nos aproximarmos da palavra, já com uma ideia formulada sobre um assunto, faz com que muitas vezes nós vamos para a palavra à procura de fundamento para aquilo que eu já pré-defini na minha cabeça. Por exemplo, quando eu encontro-me pela primeira vez com a Raquel, vamos supor, eu não conheço a Raquel de lado nenhum, a Raquel não conhece a mim também. A primeira coisa que a minha mente vai fazer e a mente dela vai fazer é, naqueles primeiros segundos, eu fazer uma ideia da Raquel e a Raquel fez uma ideia de mim. E muitas das vezes o que acontece é que à medida que a gente se vai conhecendo ao longo dos anos,
essa ideia inicial até se vai desfazendo. Eu não posso ir a correr para a palavra à procura de fundamento para a minha ideia. Eu tenho que ir a correr para a palavra à procura de revelação na palavra para a minha vida. São coisas completamente diferentes. E muitas das vezes corre-se um sério risco de pregarmos, ensinarmos, estudarmos e meditarmos sobre assuntos que eu quero da minha vida e depois vou tentar procurar suporte na palavra para aquilo que eu quero na minha vida. Isto não são as coisas do Senhor. Isso não é a verdade. Isso é os teus pensamentos à procura de suporte num livro com muito poder. São coisas diferentes. Então, aproximarmos da palavra com uma teoria já formulada, à procura de arranjar versículos para suportar aquilo que eu quero projetar, não serve. Nem serve a vocês estudarem dessa maneira. Ok? Não serve estudarmos dessa maneira. Vocês reparem, por exemplo, vocês conhecem a palavra heresia? Heresia? Os hereges não eram só homens desonestos. Nem sempre aquele que era herege era aquele que, de forma consciente, deturpava ou enganava. Vocês acreditam que podiam surgir heresias por aqueles que, inclusive, se deixavam interpretar de forma errada, mas que até tinham boa intenção, mas aquilo que procuravam era a fundamentação da sua própria teoria na palavra, e isso corre-se o risco de ser uma própria heresia. Porquê? Porque era o entendimento, os seus sentimentos, as suas emoções, a tentar à procura de um suporte naquilo que é a palavra do Senhor, ao invés de ser a palavra do Senhor suportada por si própria. Há sempre muitas heresias e nem sempre todas elas são de má índole, isto é, propositadas. Às vezes elas são cometidas por falta de interpretação correta, porque procuramos suporte para as nossas coisas e não as coisas de Deus. Fiz-me entender? A grande dificuldade é isso, é desenvolvermos uma teoria à qual muitas vezes nos pode parecer atrativa a nós e depois querermos dar suporte a tudo isso. Por exemplo, se alguém ler meio versículo e dar destaque a esse meio versículo e depois não dar destaque nenhum ao restante parte do versículo, até pode parecer que a gente está a querer fazer uma teoria. Ou se eu ler meio versículo e seguir vou dar suporte com outro meio versículo do outro lado qualquer, eu estou a construir um versículo completo quando na verdade ele não está escrito dessa forma, para não. Vamos pegar em exemplos muito práticos e muito concretos, que vocês vão perceber claramente. Avançando, Romanos 5, versículo 20 e 21. Vamos pegar num exemplo muito concreto. E eu aqui nem sequer vou ler meio versículo de um lado com meio versículo do outro. Vamos ler 2 versículos completos e vejam lá o que é lermos isto completamente isolado. Imaginem o que é alguém que não conhece o Senhor, não conhece a palavra e que passa por aqui com os olhos só, sem entendimento espiritual, e ler isto isolado. Vocês reparem a conclusão que se pode chegar. A palavra do Senhor diz assim, na minha versão, nova versão internacional: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. 21. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Se eu ler só isto, que conclusão é que nós tiramos, irmãos? Quanto mais pecarmos, mais graça vamos ter. Vocês já repararam?
o perigo de lermos coisas isoladas, pequenas, descontextualizadas. Vocês imaginem o que é ler aquela passagem só logo no início da Bíblia, em que Deus pede o filho em sacrifício naquele altar e com o punhal cravar um punhal sobre o próprio filho. Agora lê só esse pedacinho da história e fecha a Bíblia e vai-te embora. Vocês já repararam o que é que está ali? O que é que poderia levar a uma interpretação? Eu agora estou a extremar, mas a verdade é que está lá. As coisas, quando são descontextualizadas, lidas à pressa ou sem estudo prévio, corremos o risco de fazermos um juízo e aquilo é tudo menos a revelação de Deus. Neste texto que nós estivemos a ler aqui em Romanos, seguramente alguns dos muitos diriam, segundo os ensinos de Paulo, porque não praticar males para sermos alvo de maior graça de Deus. Paulo deve ter corrido mundos e fundos a dizer, não é nada disso. Não é nada disso. De modo nenhum, diz a palavra do Senhor, não é? De modo nenhum. Ele via-se constantemente obrigado a desmistificar as más interpretações. Porque as coisas têm que ser bem contextualizadas. Quantas vezes nós, entre nós, em conversas, às vezes a conversa é tão corrida e não temos tempo para contextualizar tudo, nós, na própria conversa, temos que corrigir o outro, porque o outro já está a ter uma interpretação errada e diz assim, não era bem isso que eu te queria dizer. O que eu quero dizer é... Porquê? Porque a coisa não foi toda contextualizada. Então, ler a palavra do Senhor, que são coisas espirituais, mais ainda. Oh, irmãos, lá porque estamos debaixo da graça do Senhor, não significa que a gente tenha que correr para o mal e para o pecado. Ok? Sem dúvida que não estamos mais sobre a lei, porque a lei era juízo, era condenatória. Estamos debaixo da graça. Jesus não veio eliminar a lei, Jesus veio complementar a lei. Mas porque ele sabia que nós debaixo da lei estaríamos condenados, então ele trouxe-nos esta graça de sermos perdoados. Caso contrário, estávamos perdidos. Nós devemos continuar a estudar a lei, a observar a lei, não como um livro de código de estrada. Se entras por aí estás perdido, tens o sinal proibido. Mas nós devemos observar cada vírgula, cada ponto final da lei na mesma, como princípios que nós nos devemos reger na mesma. Mas estamos debaixo da graça. Existem muitos que correm só para a lei e esquecem-se da graça salvadora de Jesus Cristo, que é o Novo Testamento. Já outros fixam-se só na graça e não observam mais a lei e desprezam exatamente aquilo que o Senhor, inclusive, esteve durante todo o seu ministério terreno. Jesus viveu sobre a própria lei. Então temos que ter aqui este equilíbrio. Está bem? Outra questão importante. No próprio Sermão do Monte, Mateus 5,20, o Senhor diz, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e aos mestres da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus. Portanto, nós não temos que viver só na lei, mas devemos continuar a observá-la. Mas devemos ter entendimento do que é a graça, que era coisa que os fariseus e os mestres da lei não tinham. Por isso é que aquela mulher prostituta, quando foi levada aos pés do Senhor, o Senhor ensinou o que é a graça. Porque pela lei aquela mulher estava condenada. E o Senhor disse, ide e não peques mais. Ele observou a lei, mas ele não a condenou pela lei. E é isto que se passa connosco. Nós devemos ser homens e mulheres que devemos exaltar a graça que recebemos de graça pelo nosso Deus e pela morte do Filho Jesus Cristo. Amém? Observando a lei, mas vivendo na graça do Senhor. Está bem? E isto está lá no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, irmãos, é a materialização de como é que nós vamos viver este mandamento novo
que o Senhor Jesus nos trouxe. Amar a Deus sobre todas as coisas, sim, mas amar ao próximo tal como Ele nos amou a nós. E para nós conseguirmos cumprir este novo mandamento, nós vamos ter que conhecer o Sermão do Monte. Porque é lá que está escrito, irmãos, como é que nós conseguimos pôr em prática o mandamento do Senhor Jesus. Amém? E eu estou mesmo a terminar, irmãos. Até eu penso que é importante e de forma muito séria, todos nós, todos vocês, ok? Podemos considerar estudar, por exemplo, o Sermão do Monte nas nossas férias. Este era o meu grande desafio hoje. Era levar-vos a sentirem desejo de o fazer. Ok? Se eu vos pedisse, por exemplo, um papel e uma caneta para vocês anotarem para cada um de vocês, e se não anotarem na segunda-feira ou ouvirem o vídeo novamente, podem tomar nota na vossa casa, questões tão simples quanto estas, que devemos buscar no Sermão do Monte quando estudarmos, é o que é que significa para ti, para mim, o Sermão do Monte. O que é que significa? Já tem resposta para isto? O que é que significa o Sermão do Monte? Outra, onde é que este Sermão do Monte participa na minha vida diária e qual é o papel que ele tem nas minhas formas de ser e nas minhas próprias atitudes? Outra questão importante, qual é a minha relação para com este extraordinário sermão? Isto é, o qual ocupa uma posição tão estratégica de 3 capítulos, irmãos, do Evangelho de Mateus. Qual é a minha posição face ao Sermão do Monte? Ou a quem é que se destina este sermão? Uma pergunta tão simples. A quem é que se destina este sermão? Okay? A quem é que ele é, por exemplo, aplicável? A quem é que se aplica este sermão? Ou qual é o propósito de Jesus ter dado este sermão? São perguntas que nós devemos conhecer. Ok? Ele não é nada mais, nada menos que a forma mais perfeita para podermos cumprir o mandamento do Senhor. Amar o próximo, tal quanto o Senhor nos amou a nós. E nós sabemos, porque a palavra é a verdade e só a verdade, a própria palavra diz que se nós não amarmos o próximo, nós jamais entraremos no reino dos céus. Então urge podermos pôr em prática o mandamento do Senhor Jesus. Amém? Outra questão importante, para terminarmos, é que o Sermão do Monte mostra-nos de uma forma muito clara aquilo que é a necessidade de nascermos de novo. E agora falando muito particularmente para a classe um pouco mais nova, existe uma necessidade muito grande de nascermos de novo. E o Sermão do Monte mostra-nos claramente essa necessidade. Eu gostava muito de chamar essa vossa atenção, no bom sentido, como é óbvio, mas gostava que vocês tivessem atenção a isto. Todos nós temos necessidade de nascermos de novo. E espiritualmente. Caso contrário, nós nem sequer vamos conseguir ter entendimento suficiente de tudo o que está escrito na palavra do Senhor. E o Sermão do Monte vai-vos mostrar claramente essa necessidade. Se vocês, ao invés de passarem só os olhos a correr, estudarem o Sermão do Monte. Ok? E para nós um bocadinho mais maduros, de idade, não é? Temos exatamente a mesma necessidade, irmãos. E aqueles que se sentem meio adormecidos, o Sermão do Monte vai-nos sacudir de uma forma muito incrível, porque vai-nos trazer verdades nuas e cruas, que nos vai fazer acordar para a necessidade de nos mantermos nascidos de novo. Eu sei que estas coisas às vezes podem parecer estranhas, porque, por exemplo, estudarmos as cartas, as epístolas, às vezes são maçudas, não é? Epá, que matéria tão maçuda. Então aquelas partes em que a gente não gosta nada de ouvir, epá, é tão maçudo. Mas, olha, irmãos, a verdade está de capa a capa. A gente não pode escolher parte da Bíblia. E eu não posso ficar só nas leituras bíblicas, só as partes que mais me agradam e que mais me interessam.
ou excluir aquelas, por exemplo, que me sacodem por dentro, porque até me está a confrontar com aquilo que é o meu pecado. E porque é uma coisa que confronta o meu pecado, eu prefiro nunca passar por lá com os olhos. Ou então é aquela parte doutrinária que é chata, que está ali o irmão a falar 2 horas, que eu para mim já estava em casa. A verdade é que a verdade do Senhor tem que ser toda ela conhecida. E eu não posso escolher ou eleger só partes. Eu devo estudá-la toda. Portanto, há esta necessidade de podermos fazer uma abordagem com cuidado sobre a palavra do Senhor. Amém? E terminando, agradecer-vos este tempo, agradecer a vossa paciência para me escutar mais um bocadinho, que foi o caso de hoje. Leiam o Sermão do Monte, acho que seria muito interessante fazermos essa leitura. E queira Deus, ainda teremos mais uma lição do nosso irmão Zé Carlos, e queira Deus podermos reencontrar aqui nesta casa para escolas dominicais depois das férias em setembro, e que o Senhor ricamente vos guarde e abençoe durante todo este tempo. Amém? Graças a Deus.